Você já percebeu que grande parte do peso que você carrega não tem nada a ver com a sua vida real? É como andar por uma estrada longa, carregando uma mochila que foi sendo enchida por outras mãos, algumas conhecidas, outras invisíveis. E em vez de parar para ver o que tem dentro, você apenas se acostumou ao desconforto. O curioso é que, muitas vezes, esses pesos nem são problemas legítimos, são apenas resíduos emocionais. Expectativas que você aceitou sem querer, opiniões que não deveriam importar, culpas herdadas, medos cultivados, comparações que você nunca precisou fazer. E o mais triste é que quanto mais você caminha com isso, mais acredita que esse peso é parte de quem você é. Mas a verdade é outra. Viver em paz não significa ter uma vida sem problemas. Significa aprender a soltar o que nunca deveria estar sobre os seus ombros. É isso que a filosofia estoica vem ensinando há mais de 2000 anos. Para um estoico, a paz não é um presente que o mundo te dá. É um estado que você constrói, tijolo por tijolo, na forma como pensa, reage e escolhe. E para chegar lá, não basta buscar coisas novas para adicionar à sua vida. Muitas vezes é preciso remover. Hoje nós vamos falar sobre 7 fardos silenciosos que você pode estar carregando agora e que, se eliminados, podem mudar completamente a forma como você vive e sente o seu dia. Alguns desses fardos são tão sutis que se camuflam de virtude, outros são tão pesados que você já se acostumou a viver curvado, acreditando que não existe alternativa. Mas existe, e o caminho para se libertar deles é mais claro do que parece. Então, eu quero que você me acompanhe até o fim, porque não vamos apenas identificar esses pesos, mas entender como cada um deles age, como se infiltra na nossa mente e o que acontece quando decidimos soltar. E se fizer sentido, comente aqui embaixo a frase do dia: eu vou viver em paz. Isso irá marcar seu comprometimento de viver mais leve, mais lúcido e mais livre. Fardo 1. A necessidade de agradar todo mundo. Havia um homem que vivia numa pequena vila e era conhecido por ser o mais amável de todos. Ele ajudava nos campos, carregava compras para os vizinhos, resolvia disputas, cuidava das crianças dos outros quando pediam. Sempre sorria, sempre dizia claro que sim, mesmo quando estava exausto. Com o tempo, todos começaram a vê-lo como a pessoa que estava sempre disponível. E por isso mesmo, ninguém percebia que ele estava se apagando aos poucos. Até que um dia, na colheita, pediram que ele carregasse mais um saco pesado de trigo, e ele desmaiou no meio do campo. Quando acordou, descobriu que ninguém havia notado seu esforço excessivo. Notaram apenas que ele havia falhado naquela tarefa. Essa história, que poderia ser de qualquer tempo ou lugar, traduz bem um dos pesos mais comuns que carregamos: o desejo constante de agradar todos. É fácil confundir esse comportamento com generosidade, mas são coisas muito diferentes. A generosidade é consciente e equilibrada. O desejo de agradar, por outro lado, é uma prisão invisível, construída com medo de rejeição e fome de aprovação. O estoicismo é implacável com esse tipo de fardo. Epicteto alertava que se a sua felicidade depende de outra pessoa, você entregou a chave da sua paz nas mãos de alguém que pode deixá-la cair a qualquer momento. Tentar agradar a todos é tentar controlar algo impossível: a opinião e o humor de cada indivíduo que cruza o seu caminho. E o custo é alto. Você começa a dizer sim quando queria dizer não. Começa a aceitar responsabilidades que não são suas, apenas para evitar desapontar. E no processo, vai se tornando estranho para si mesmo, como se a sua vida fosse escrita com a caligrafia de outra pessoa. A filosofia estoica propõe uma inversão simples, mas poderosa: agir de acordo com a razão, não com o medo. Isso não significa se tornar rude ou indiferente, mas colocar a integridade acima da aceitação. Agradar é uma escolha, não uma obrigação. E quando essa escolha deixa de ser livre, ela deixa de ser virtude. Soltar esse fardo é, na verdade, um ato de respeito consigo mesmo. É dizer: eu ajudo porque quero, não porque temo as consequências de recusar. E é aí que o seu sim começa a valer mais, e o seu não deixa de ser uma culpa para se tornar um marco de lucidez. Fardo 2. A culpa pelo passado. A culpa é um mecanismo útil quando cumpre a sua função: sinalizar que houve um erro e que algo precisa ser corrigido. Fora disso, ela se transforma em peso morto, um resíduo emocional que corrói a clareza mental e distorce a visão de quem somos. A filosofia estoica é taxativa nesse ponto.
O passado está fora do nosso alcance e nenhum esforço mental pode alterar um único fato que já aconteceu. Viver preso à culpa é uma forma de tentar refazer a história pela imaginação. É repetir mentalmente as mesmas cenas, como se a insistência em revivê-las fosse capaz de mudar seu resultado. Mas o que de fato acontece é o contrário. A cada repetição, fortalecemos o vínculo com o erro, tornando-o mais presente do que deveria estar. Marco Aurélio escreveu que o que passou é apenas a lembrança do que já não é. O passado é inerte, e a única relação saudável que podemos ter com ele é transformá-lo em aprendizado. Qualquer outra forma de vínculo é perda de tempo e de paz. Isso não significa ignorar o que aconteceu. Significa olhar para os fatos com neutralidade e separar 3 elementos: a decisão tomada, as circunstâncias daquele momento e o que você sabe agora. Essa análise revela um ponto óbvio, mas frequentemente esquecido. Decisões ruins quase sempre são fruto de informações insuficientes, imaturidade ou condições externas que não estavam sob o nosso controle. O que hoje parece simples e claro, ontem podia estar cercado por dúvidas e limitações. O estoicismo nos convida a usar o passado como material de construção, não como prisão. Ao invés de pensar, eu estraguei tudo, a pergunta correta é: o que posso construir agora a partir disso? O erro, sob essa ótica, deixa de ser uma condenação e se torna um recurso. Se a culpa não te leva a agir de forma construtiva, ela não serve para nada, e um peso que não serve para nada não merece estar na sua mochila. O estoico não desperdiça energia tentando corrigir o irrecuperável. Ele investe no presente, onde suas ações ainda podem mudar o curso da história. Essa é a única forma racional de lidar com o que já passou, e a única que preserva a paz. Fardo 3. O medo de ser julgado. O medo de ser julgado é como viver à sombra de uma montanha. Você pode andar, trabalhar, conversar, mas sente que o sol nunca bate diretamente em você. Não importa o que faça, há sempre a sensação de que alguém está observando de um ponto alto, pronto para avaliar e comentar. Essa sombra é invisível, mas pesa. Na natureza, a sombra de uma montanha não se move por sua vontade. Ela depende do ângulo do sol, das estações, do próprio relevo. Da mesma forma, o julgamento alheio não se move conforme o que você quer. Ele é resultado de variáveis que você não controla, valores, crenças, humores e inseguranças de quem observa. O erro é acreditar que essa sombra define quem você é. Ela pode encobrir parte da sua imagem, mas não altera a sua essência. O estoicismo lembra que a única luz que realmente importa é aquela que vem de dentro, da coerência entre o que você pensa e o que você faz. Epicteto dizia que se você tentar agradar a todos, deixará de viver a sua própria vida para viver a deles. O medo do julgamento molda comportamentos de forma sutil. Você evita se posicionar, mesmo quando sabe que está certo. Evita iniciar projetos por receio de críticas e, no limite, começa a construir uma versão pública de si mesmo que é distante da verdadeira. É como pintar a fachada de uma casa enquanto os cômodos continuam em ruínas, mas há um detalhe que quebra essa prisão: perceber que, assim como você, as pessoas estão mais preocupadas com seus próprios problemas do que com a sua vida. O julgamento existe, mas raramente ocupa tanto espaço na mente alheia quanto você imagina. Liberar-se desse fardo não significa ignorar completamente o que dizem, mas relativizar o peso disso. Assim como a sombra da montanha se move com o tempo, as opiniões também mudam, e muitas vezes sem qualquer relação com você. Quando a sua bússola interna vale mais do que o olhar externo, você começa a andar mesmo que a sombra permaneça, e eventualmente percebe que ela nunca foi um obstáculo real, apenas uma ilusão projetada pela luz de outra pessoa. Fardo 4. Comparação constante. Você não é especial por se comparar o tempo todo. Essa é a verdade que quase ninguém gosta de ouvir. A comparação constante não é sinal de ambição, é sinal de insegurança mal resolvida. É a tentativa disfarçada de medir o próprio valor usando uma régua que nunca foi feita para você. Vivemos em um mundo onde a vitrine nunca fecha. As redes sociais transformaram cada pessoa em um expositor ambulante, mostrando ângulos cuidadosamente selecionados, filtrando falhas e ampliando conquistas. E você, sentado do outro lado da tela, acha que está fazendo uma análise justa. Não está. Você está comparando o melhor recorte da vida de alguém com a versão completa e crua da sua.
O estoicismo desmonta esse jogo com brutalidade. O único parâmetro válido é o seu próprio progresso. Marco Aurélio não passava os dias medindo se estava mais sábio que outro filósofo. Ele se perguntava se estava mais sábio do que ontem. Essa é a régua que liberta. O problema é que a comparação não acontece apenas nas grandes metas. Ela está nas coisas pequenas e quase automáticas. Meu colega terminou antes de mim, meu vizinho trocou de carro, meu amigo está viajando enquanto eu estou trabalhando. Cada pensamento desse tipo é como um pequeno furo no casco de um barco. Sozinho parece inofensivo, mas acumulado afunda qualquer sensação de valor pessoal. A provocação é simples. E se você parar de olhar para os outros por uma semana inteira? Se concentrar toda a sua energia em medir apenas o que você faz, o quanto você melhora, o quanto você cumpre o que se propôs. A maioria das pessoas não consegue, porque descobriria que muito do que faz hoje é apenas reação ao que vê nos outros e não escolha consciente. Comparar-se pode até gerar motivação, mas é uma motivação instável, que desaparece assim que o outro muda de rota. Já o progresso pessoal é estável, porque está nas suas mãos. Soltar esse fardo é assumir que você está aqui para vencer um adversário muito mais difícil do que qualquer pessoa que veja na sua frente. Você mesmo, nas suas versões passadas. E essa é a única disputa que vale a pena, porque é a única em que, quando você vence, não há perdedor. Fardo 5. Relações tóxicas. Você está sentado à mesa de um café, tentando aproveitar alguns minutos de descanso. À sua frente, alguém que você chama de amigo fala sem parar, não para compartilhar algo importante, mas para reclamar de tudo, do tempo, do trabalho, das pessoas, de como nada presta. A cada frase, você sente seu corpo ficando mais pesado, como se a cadeira afundasse um pouco mais no chão. Você tenta mudar o assunto, mas ele sempre volta para a mesma ladainha. Quando a conversa termina, você percebe que saiu mais cansado do que entrou. Esse é o efeito mais sutil das relações tóxicas. Não deixam marcas visíveis, mas drenam a energia de forma tão constante que você só percebe o estrago quando está exausto. Não estamos falando apenas de agressões óbvias ou conflitos abertos. Muitas vezes, a toxicidade se manifesta na forma de negatividade crônica, manipulação emocional, crítica disfarçada de sinceridade ou até um falso apoio que mina sua confiança. O estoicismo não sugere isolamento, mas defende uma atenção rigorosa a quem deixamos ocupar espaço na nossa vida. Marco Aurélio dizia que devemos ser como uma rocha contra a qual as ondas se quebram, mas até a rocha se desgasta se estiver exposta ao golpe constante de marés carregadas de veneno. O problema de manter vínculos assim é que, aos poucos, você começa a adaptar sua forma de pensar, falar e agir para se encaixar na dinâmica da outra pessoa. Sua paciência é usada como combustível para sustentar comportamentos que não mudam. E quanto mais você tolera, mais esses padrões se solidificam. Romper ou reduzir o contato com essas relações não é um ato de frieza, é um ato de autopreservação. E autopreservação não é egoísmo, é responsabilidade. Você não pode oferecer clareza, apoio ou presença genuína se está constantemente esgotado pelo peso de vínculos que não se sustentam de forma saudável. Eliminar esse fardo exige coragem. Significa aceitar que algumas pessoas não podem caminhar ao seu lado sem que você perca o ritmo. Significa escolher com quem dividir sua energia e tempo, como quem escolhe o que leva para uma viagem longa. Apenas o que é útil e necessário. O resto, por mais familiar que seja, precisa ficar para trás. Fardo 6. Apego ao incontrolável. No ano de 79 d.C., a cidade romana de Pompeia foi destruída pela erupção do Monte Vesúvio. Em poucas horas, cinzas e pedras vulcânicas cobriram ruas, casas e pessoas, congelando tudo no tempo. Não houve aviso suficiente, nem tecnologia capaz de evitar o desastre. Para quem estava lá, não importava quão rico, influente ou preparado fosse, ninguém tinha poder sobre a força que vinha da montanha. Essa história, registrada por Plínio, o jovem, não é apenas um relato trágico, mas um lembrete cruel daquilo que o estoicismo sempre enfatizou. Existem forças no mundo que estão além do nosso alcance, e lutar contra elas é desperdiçar energia que poderia ser usada para enfrentar o que realmente está nas nossas mãos. O apego ao incontrolável é um dos fardos mais desgastantes que podemos carregar.
É a insistência em querer que o mundo siga o nosso roteiro, que as pessoas ajam como esperamos, que os resultados sempre coincidam com nossos esforços. É como tentar comandar o vento com gestos ou mudar o curso de um rio com a força das mãos. Epicteto reduziu essa verdade a uma fórmula simples. Há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. As primeiras exigem ação, as segundas, aceitação. Parece óbvio, mas a prática é outra história. Passamos dias inteiros investindo energia emocional no que não podemos alterar. E no final sentimos que perdemos o controle, quando na verdade nunca o tivemos. Apegar-se ao incontrolável é como amarrar uma âncora ao próprio corpo e tentar nadar. Cada pensamento obsessivo sobre algo que não está na sua alçada é um peso que te puxa para baixo. Soltar essa âncora não é desistir. É escolher viver para nadar em águas onde você tem alguma influência. A filosofia estoica não propõe indiferença fria, mas um tipo de liberdade mental que vem da lucidez. É o agricultor que faz tudo o que está ao seu alcance para cuidar da colheita, mas aceita que o clima não é sua propriedade. É o comandante que prepara seu exército para a batalha, mas entende que a vitória final também depende de variáveis que não controla. Viver em paz é aceitar que a montanha pode entrar em erupção, e que a sua força deve estar concentrada não em impedir o impossível, mas em responder com sabedoria ao inevitável. Fardo 7. Pressa em tudo. Existe um rio na Eslovênia chamado Soka, conhecido por suas águas incrivelmente claras e de um tom esmeralda quase surreal. Quem o observa pela primeira vez percebe algo curioso. A corrente é firme, mas não apressada. Ela segue seu curso com determinação, contornando pedras, criando pequenas quedas, mas sem nunca parecer em conflito com o próprio tempo. A vida moderna, no entanto, parece querer nos transformar em corredeiras violentas. A pressa se tornou virtude, e estar ocupado é quase um símbolo de status. Acordamos acelerados, fazemos refeições olhando para a tela, passamos de uma tarefa para outra, como se estivéssemos fugindo de algo invisível. E no final do dia, a sensação é de que não vivemos nada por inteiro. Apenas corremos de um ponto a outro. O estoicismo vê esse estado como um desperdício de presença. Marco Aurélio escrevia sobre realizar cada ato como se fosse o último, não para colocar peso dramático em cada momento, mas para lembrar que a qualidade da vida está diretamente ligada à atenção que damos ao que fazemos agora. Pressa demais não só rouba essa atenção, mas cria erros, desgasta relações e nos afasta daquilo que realmente importa. A metáfora do rio Soka serve aqui. A água que corre rápido demais se torna turva, carregando sedimentos e perdendo a transparência. Da mesma forma, quando aceleramos a vida, perdemos a clareza das experiências. Passamos por lugares, conversamos com pessoas, executamos tarefas, mas nada disso nos toca de verdade. Reduzir a pressa não significa ser lento em tudo, mas deliberado. É entender que cada ação tem um ritmo próprio e que tentar forçá-la é como arrancar uma fruta antes de amadurecer. O resultado nunca será o melhor possível. Viver com menos pressa é recuperar a capacidade de sentir o momento sem estar mentalmente no próximo. É tomar um café percebendo o sabor, ouvir alguém sem pensar na resposta, caminhar sem medir a distância. É, em última análise, respeitar o tempo como parte do processo e não como um inimigo a ser derrotado. O rio Soka não precisa correr mais rápido para chegar ao mar. Ele apenas chega. Talvez a paz que você procura dependa de entender que o mesmo vale para você. Agora que atravessamos todos esses pontos, talvez você perceba algo que não era tão claro no início. Viver em paz não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Uma escolha diária, às vezes silenciosa, que começa no simples ato de perceber o que pesa de verdade e o que só está ocupando espaço dentro de você. Você não precisa anunciar ao mundo que está deixando certos pesos para trás. A transformação mais profunda costuma ser discreta. É o momento em que você percebe que não precisa mais dizer sim para tudo, que o passado já não dita seu presente, que o olhar dos outros perdeu o poder de moldar o seu, que a comparação perdeu o sentido, que algumas pessoas não podem mais caminhar ao seu lado, que o incontrolável não merece a sua energia, e que a pressa não vai te levar mais rápido a lugar algum que realmente importe. A filosofia estoica, no fim, é menos sobre frases gravadas em pedra e mais sobre essa engenharia diária do que carregar e do que soltar. E quanto mais você pratica, mais percebe que a paz não está lá na frente, esperando que tudo dê certo. Ela está no agora,
no espaço que se abre quando você deixa cair um fardo, e depois outro, até sentir que pode caminhar erguido, respirando fundo, sem medo de parar. Você pode até achar que algumas dessas mudanças são pequenas demais para fazer diferença, mas é assim que as coisas grandes começam. Um peso a menos na mochila hoje pode ser a energia que você precisa para subir uma montanha amanhã. Se essa conversa fez sentido para você, guarde pelo menos uma coisa: paz não se encontra, se constrói. Tijolo por tijolo, escolha por escolha. E se quiser continuar nesse processo, eu deixei aqui do lado um vídeo que vai aprofundar um dos pontos mais importantes que discutimos hoje. E para que eu saiba que você chegou até aqui com atenção e intenção, se inscreva no canal e comente até o fim. É a sua forma de marcar que está pronto para carregar apenas o que vale a pena.